O programa Caminho da Universidade tem a satisfação, prazer de trazer para uma entrevista Melissa Gleiche Save. Final, 31 de maio, dia do comissário de bordo e Dia Internacional da Aeromoça. Justiça se faça a esses abnegados que se dedicam dia e noite em prol de você, passageiro. Minha querida Melissa, seja bem-vinda ao programa Caminho da Universidade, a TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Muito obrigado pelo convite também. Vamos conversar um pouquinho? Sim, claro. Falar dessa bela profissão, dessa opção que você fez e está há 23 anos, né, em atividades de relevância junto à aviação nacional e internacional. Mas, Melissa, antes de nós entrarmos exatamente assim, para que o público possa conhecê-la, eu vou começar por uma passagem realmente inovidável que eu tive. Voltando aos Estados Unidos, o avião chegou em São Paulo, eu tive que pegar um outro avião até Curitiba. Sentei nas primeiras filas e, de repente, isso o nosso público tem que saber, de uma forma espontânea, carinhosa, parece a linda mulher diz assim, Aloysio Witschuk, meu professor. Aí, até eu sintonizar, aí sim vi que era você. Sim. Que agradável momento você proporcionou para alguém, eu já de 10 horas de viagem, aí aguardando o avião para voltar até Curitiba e com aquela recepção no avião. Momento inovidável para a minha pessoa. Sim, eu até, inclusive, não sabia se o senhor ia me conhecer ou não, né? Tanto é que eu fui um pouquinho para trás, mas aí eu voltei, não, eu acho que ele vai me conhecer. E foi isso, né? Foi assim que nos reencontramos depois de muitos anos, né? Exatamente, depois daquela questão de sala de aula, aluna, professor, né? E a gente não esquece, né? Os teus olhos marcaram, a tua afeição, teu belo rosto, sabe, um homem de bom gosto, o sabe, estudou junto e ele te seguiu, com certeza. Sim. Foi logo depois do colegial, né? Que daí eu fui para São Paulo e, enfim, aí fiz o curso, tudo. Mas antes de nós entrarmos, vamos um pouquinho sobre a questão da tua origem, né? Porque quando se fala assim dessas atividades de comissário de bordo, aeromoça, né? Dia Internacional da Aeromoça, o pessoal sempre acha que é gente de outros países ou dos grandes centros. E é essa a razão de você estar aqui, Melissa, mostrando que a nossa gente tem uma grande capacidade, que vocês realmente fazem a diferença, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então, a origem de você, né? Nasceu aqui, teus pais, por gentileza. Sim, eu nasci aqui em União da Vitória, né? E os meus pais também são todos daqui, nós somos de descendência alemã. E no caso, eu morei em São Paulo 13 anos, mas eu voltei a morar aqui agora, né? Muito bem. E a questão do, por exemplo, da sua família, dos pais todos daqui, né? Essa tua origem nasceu aqui, e você, estudando no Cid Gonzaga, lá que foi minha aluna, mas estudou em uma outra escola. Nos fale rapidamente do ensino fundamental e médio teu. Eu estudei no José de Anchieta, depois eu fui para o Cid, né? Aí depois, enfim, depois que eu terminei o segundo grau, aí que eu ingressei na profissão. Muito bem, então depois do segundo, e ali que você achou o teu marido? Ali que, no segundo grau, era no Cid que nós estudávamos juntos. Olha só que bacana, o Cid Gonzaga realizou muitos casamentos, pelo que eu sei. Tem uns que estão até hoje, já outros não. Muito tempo, né? Mas você sabe? Sim, não, pelo menos eu, da minha parte, eu pretendo até, sei lá, até quando eu estiver velhinho, né? Não pretendo separar, não. Ele já me falou em off também, que vai estar sempre do seu lado. Diz que vai seguindo sempre. Legal. Melissa, como é que despertou esse teu interesse por essa profissão, que são raros profissionais na região?
O que despertou? Filmes, ou alguém que contou alguma história, ou você olhava em revistas aquelas imagens? Conta para nós e para o público como é que despertou. Eu quero me tornar uma aeromoça. É que na época era aeromoça, né? Hoje em dia não se fala mais. Mas foi assim, eu tinha 15 anos, aí foi a primeira vez que eu viajei de avião, né? Foi com... Enfim, fomos numa excursão com a minha mãe, com a minha irmã, e a gente foi lá eu lembro, para Natal nós fomos, então eu entrei a primeira vez no avião, assim, eu achei aquelas moças muito lindas, todas maquiadas, educadas, todas bem vestidas, né? Então foi assim que me encantei pela profissão. Só que para mim, assim, era uma coisa meio que impossível, né? Porque, assim, mal tinha saído de União da Vitória, né? Quem dirá, eu falei, não faço a mínima ideia. E só que, assim, na época eu não lembrei de perguntar para nenhuma delas. É que eu fiquei tão encantada, elas eram todas muito simpáticas, mas eu não perguntei na época, assim. Falei, como que você fez para ser aeromoça, né? Então, enfim, daí... Você identificou com elas, com toda a indumentária, a postura? E claro, assim, eu falei, nossa, elas devem viajar o Brasil, o mundo inteiro, né? E isso que despertou. Eu falei, eu quero ser aeromoça também. Então esse foi o primeiro momento? Sim, o primeiro momento. Se encontrou com a tua futura profissão. Sim. Ficou encantada com toda aquela equipe, com a comissão de bordo, assim que chama-se, né? Foi assim, mas isso quando eu tinha 15 anos. Ainda daí eu comecei a pensar muito, né? E, enfim, daí chega aquela fase do segundo grau que você, o que eu vou fazer da minha vida? Porque o meu intuito era assim, eu queria arrumar um emprego logo, para ajudar em casa, para ter uma profissão, para eu também ter a minha independência financeira, que era só no que eu pensava, né? E foi dessa maneira que depois que eu terminei o segundo grau, eu na realidade, assim, eu não sabia como que eu ia achar e ter da onde partir para ser comissária, porque antigamente não existia Google, não existia, né, celular, não tinha nenhuma ferramenta de busca que a gente pudesse pegar as orientações. Sim. Você sentiu dificuldades em relação em manter um contato? Qual seria o caminho? Sim, porque como a minha única oportunidade era ter perguntado para as aeromoças como que elas faziam para ser, né? Como que fazia, mas assim, naquela oportunidade que eu tive, eu não perguntei. E daí foi aí que eu lia muito uma revista de adolescentes na época, e daí eu peguei e escrevi para essa revista. Que revista? A revista Capricho, eu nem sei se existe ainda, mas enfim. Muita gente está lembrando da revista. A revistinha tinha altas dicas. E, para minha surpresa, eles me enviaram uma resposta, inclusive dando o endereço de uma escola de aviação, porque você tem que fazer o curso antes, tem que ir para uma escola, só que era lá em São Paulo. A revista foi muito gentil contigo, então. Sim. Eles não tinham absolutamente nenhum compromisso em te responder. Mandaram assim na boa, cara Melissa, e assim, mandaram o endereço certinho da escola, o nome da escola certinho, sabe? Foi daí que partiu, né, para eu... Você fez os contatos com essa escola? Sim, eu não cheguei a fazer o contato. Quem me ajudou foi uma tia minha que morava em Curitiba, então ela pegou na lista telefônica e foi procurar. No caso, se tinha alguma escola em Curitiba, porque para mim era mais fácil, né? Então, como eu nunca tinha saído nem de União da Vitória, imagine, morar em São Paulo, não tinha nem como. Para mim, na minha percepção, não existia essa possibilidade. Que foi aí que essa minha tia Neuza, né? Ela chegou e foi procurar para mim a escola e encontrou a mesma escola em Curitiba. A mesma escola? A mesma escola, era tipo uma filial, né?
E daí ela encontrou e daí foi aí que eu comecei a conversar com a minha mãe, com meus pais, né? Porque também era um curso na época muito caro e assim, as nossas condições assim não eram tantas, né? E enfim, até para morar em Curitiba, como que ia fazer, então, e foi isso. E esse palmilhar nessa escola levou você a uma grande empresa aérea. Mas foi quanto tempo esse curso de preparação para que você realmente se tornasse uma profissional? Nos conte assim, rapidamente ter uma ideia. Sim, o curso durou 8 meses, né? Hoje em dia até eles fazem em menos tempo. Aí tem pessoas assim que ou optavam por fazer no dia da semana ou optavam por fazer no final de semana. Aí o meu curso durou 8 meses, aí depois você faz uma prova, né, na escola. Você tem que ter uma média 7, são, acho que, se eu não me engano, 12 matérias, você tem que ter uma média 7 em todas as matérias. Aí depois que você passa na escola, você tem que fazer a prova da ANAC, que para mim antigamente era o DAC, e também é a mesma coisa, são 12 matérias divididas em 4 blocos e você tem que ter uma média 7 em todos, o mínimo 7, né? Para você poder ter um número lá, tipo uma carteira, para daí você enviar teu currículo para as empresas aéreas, que eles só vão te contratar se você tiver feito, é como se fosse um vestibular. Se você tiver esse curso com essas... Você vai buscar a habilitação para se tornar uma comissária de bordo ou aeromoça, como se chamava, através dessa escola de preparação para o profissionalismo. A partir daí, com o diploma, com o certificado, é que você partiu para a questão das empresas. Excelente. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou já fazer um questionamento, esse é teu palmilhar na empresa, essa grande empresa aérea que você foi contratado, mas isso vai nos responder depois no segundo bloco. Tudo bem, Melissa? É uma história bonita, serve como referência para aqueles que realmente desejam e pretendem um dia se tornar uma profissional do gabarito que você é. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade, em homenagem aos comissários de bordo e aeromoças, né? Afinal, dia 31, Dia Internacional da Aeromoça. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje a nossa convidada é uma moça que vive no ar, mas no bom sentido. Afinal, como nós dizíamos antigamente, aeromoça, hoje comissária de bordo, é a nossa querida Melissa Gleiche Save, prestigiando todos os profissionais que dia 31 é o dia do comissário de bordo e dia internacional da aeromoça. É isso mesmo, Melissa? Com certeza, né? Muito bem, Melissa, nós conversamos há pouco em relação como despertou, do curso que você fez, e aí vai aquela caminhada, você com o diploma na mão, né? Vai palmilhar, claro, as grandes empresas aéreas do Brasil e também internacional. Nos conte como é que foi essa conquista de uma oportunidade dentro dessas empresas ou apenas uma empresa, por gentileza. Enfim, depois que eu terminei, né, o curso, aí eu passei na escola, passei daí na prova da ANAC, aí comecei a mandar currículo para todas as empresas que eram bastante na época, né? Era acho que umas 4 ou 5, assim. Então aí eu comecei a mandar os currículos. E foi aí que praticamente todas me chamaram. Só que eu não passei nem de primeira, nem de segunda. Foi acho que umas 3 ou 4 que eu acabei não passando, porque você faz a seleção, faz todo aquele procedimento, né, que a gente chamava de banca,
E, enfim, mas eles não falavam o motivo, que eu não tinha passado, e fui aí. Daí começou a me dar um desespero, daí eu falei, ai meu Deus, porque chega uma hora que você fala, qual que é o teu problema, né? Porque apesar deles não falarem o teu problema, mas você começa a achar que você tem um problema. Visão negativa. Sim. E foi aí numa dessas que, daí eu até tinha combinado com a minha mãe, que ela que me levava nas seleções, né? E, enfim, nós saímos daqui, pegávamos o ônibus, a maioria era em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, então nós pegávamos o ônibus, 12 horas depois estaríamos chegando em São Paulo, aí a gente ia lá pro local indicado, fazíamos a seleção e foram várias vezes. E da última vez foi uma colega minha que ela foi chamada por uma empresa, e eu acabei indo com ela para acompanhá-la e ver se eu conseguia fazer a seleção. Porém, aquela empresa não tinha me chamado. Mas eu falei, vou tentar dar um jeitinho, né? Ver se eles... Enfim, se eu posso fazer a seleção. Aí eu cheguei lá em São Paulo, na porta, apareceu uma moça perguntando o nome de todas as pessoas que estavam lá e tal. E, claro, meu nome não estava lá, né? Eu... com toda a minha, né, cheguei, fui lá perguntar se eu poderia fazer a seleção. Enfim, a mulher foi muito grossa comigo, assim, muito grossa. E aí eu acabei chorando porque ela falou, não, você não vai poder fazer a seleção porque você não foi chamada, porque, enfim, deu vários motivos, mas eu entendi, mas eu queria realmente. Insistente. Eu fui insistente, mas não deu certo. Aí eu fui para um cantinho lá da calçada, né? Fui lá, estava meio chorando, aí apareceu um piloto que era de outra empresa, que ele estava fazendo a seleção lá. Ele era de uma empresa menor e estava lá, daí ele perguntou, você está bem, não sei o que, eu falei, tô, né? Daí expliquei para ele que eu queria fazer a seleção, mas não me deixaram. Ele falou, tem uma empresa que eles estão fazendo seleção, você não quer ir lá? Eu falei, quero, já que eu tô aqui, né? Sim. Enfim, ele pegou, me deu o endereço certinho. Como eu cheguei lá, não sei, porque assim, eu peguei um ônibus, aí depois tinha que trocar de ônibus, foi tudo no papel, sabe, marcar, porque assim, eu não tinha celular, não tinha Google Maps, não tinha nada. Só sei que eu cheguei lá, graças a Deus, não errei o caminho, porque São Paulo também, né? Cheguei... também convidei umas outras colegas que eu fiz amizade ali na porta mesmo da seleção, que umas já não tinham passado mesmo. Falei, não, vamos lá comigo e tal. E fui eu e mais 2 colegas. Fomos lá, daí a gente chegou e realmente eles estavam fazendo a seleção, porque assim, como a empresa estava crescendo bastante, então assim, você chegava, dava teu currículo, não, pode fazer já a seleção, sabe? Não tinha aquele procedimento de você voltar para casa, chamarem. Eu dei sorte, porque assim, a minha seleção foi no primeiro momento que eu entreguei o currículo. E assim, eram várias etapas, eu lembro que era acho que 7 ou 8 etapas, porque você passava por psicólogos, né, entrevista, assim, faziam dinâmica de grupo, faziam várias coisas. E foi numa dessas que eu, graças a Deus, assim, sempre acabo agradecendo, porque se eu tivesse entrado nas que eu queria primeiro, né, talvez hoje eu não estaria aqui, porque muitas fecharam, né? Perfeito. Enfim, e agora a empresa que eu trabalho é a maior da América Latina e com isso eu fui crescendo. Era uma empresa pequena, fui crescendo junto com a empresa. Olha só. Que foi graças a Deus. Eu até hoje eu falo, nossa, Deus foi muito bonzinho comigo.
Isso é uma bela história e como é importante você lutar por aquilo que você quer. Você acabou de dar realmente assim um depoimento em relação ao sonho por uma profissão. E você mesmo que a empresa não era uma empresa de expressão como é hoje, uma grande empresa aérea, mas na época você teve a oportunidade e cresceu com a empresa. Porque a gente tem às vezes, quando você faz o curso, eu acho que em qualquer trabalho, a gente acha que tem que entrar já nossa, vou entrar no topo. Só que não, né? A gente tem essa visão que não é bem assim. Que aí eu fui na época não era tão grande e foi a que até hoje eu tô e agradeço por isso, né? Porque muitos colegas meus que fizeram o curso comigo, eles hoje ou desistiram, porque assim, como é um mercado que é muito competitivo e assim, são muitas pessoas à procura desse emprego, então é uma coisa assim que realmente tem que dar muito valor, sabe? Porque assim, para mim não foi nada fácil. Inclusive, essa última vez que eu fui com essa minha colega, eu tinha até combinado com a minha mãe. Eu falei, não, mãe, é a última vez. Se não der certo, sei lá, eu vou procurar outra coisa para fazer, enfim, né? Apesar que assim, eu ainda estava com 18 anos, né? Eu já achei que era a última oportunidade da minha vida. O desespero, né? Pela vontade, né? Vontade de realmente de ter um emprego, de poder ajudar em casa, tudo isso, né? Que bacana, 23 anos de dedicação total com a mesma empresa, hoje é uma grande empresa aérea. Elissa, nesses 23 anos, o que mais marcou para você? Algo, sei lá, nós sabemos que no dia a dia nós temos coisas boas, saborosas, outras um pouquinho amargas, outras não tão agradáveis, mas faz parte da vida de qualquer ser humano. Mas algo que te marcou nesses 23 anos na atividade profissional? Eu acho assim que o que me marcou muito é assim, as oportunidades que a vida me deu, né? De assim, poder conhecer vários lugares que talvez numa outra profissão eu não conseguiria. Conhecer o ser humano também, porque assim, como eu falo, o ser humano é uma pessoa muito difícil de se lidar. Então, assim, e o crescimento que a gente tem, né, na vida como pessoa, enfim, como tudo, né? Que eu sempre fui aquela pessoa envergonhada, até hoje sou um pouco, né? Mas assim, e assim, saber ouvir as pessoas, sabe? Às vezes se dedicar de uma certa forma, para que assim as pessoas se sintam bem ao seu lado, que eu acho que é uma das características que todos que trabalham com pessoas ter essa grande habilidade da empatia. Sim. Saber se colocar no lugar do outro. E vocês é constante a questão das relações, né? Porque o passageiro, por muitas vezes, que nunca vai esquecer o primeiro momento do primeiro voo, né? Você deposita toda a confiança no piloto, no copiloto, em todos os comissários, de toda aquela moça que chega gentil, né? Aquela imagem muito agradável, né? Como nós falávamos antigamente das aeromoças, né? Ser aquela pessoa pronta, tranquilizando, por mais que o avião está numa pior situação, vocês estão com uma tranquilidade, uma serenidade, não vai dar tudo certo, tal, né? Então, isso realmente precisa, né, a pessoa ter, senão não tem o perfil para lidar. Porque assim, nós somos técnicos em segurança de voo, né? Então, e muitas pessoas não têm essa noção. Eles acham realmente que a gente está lá para servir alguma coisa. Isso sim é uma cortesia, assim, se precisar a gente, né? Mas assim, qualquer coisa, assim, eles não têm noção do nosso dia a dia. Porque assim, nós fazemos cursos, na maioria das vezes, anual ou de 2 em 2 anos. E esses cursos todos, quando não é a ANAC que exige, é a própria empresa.
E no caso a gente faz provas, a maioria dos cursos tem provas que a gente tem que ter uma média 8, né? Para você poder, não é só simplesmente entrar no avião e se manter na profissão. Sim, então, se são avaliados constantemente. Constantemente. É assim, às vezes é meio estressante, sabe? Tem épocas, porque tem, para a gente tirar a carteira dos aviões, você tem que fazer prova oral ou até a prova de idiomas, é tudo oral. A primeira vez que você faz escrita e oral, daí depois você faz apenas oral. Então, para mim, sempre prova é uma coisa muito estressante, de qualquer forma. Para todo mundo, né? Minha querida Melissa Gleiche Safi, nós vamos ter que encerrar. Antes, porém, já estouramos do tempo. Uma curiosidade em relação ao que você queria colocar? Algo que está na tua cabeça? Por gentileza? Você tem 30 segundos, olha como eu sou bonzinho. Não, se tivesse uma curiosidade, senão... Se tiver alguém interessado, digamos assim, quiser a minha ajuda para alguma informação, apesar que agora realmente o campo não está muito favorável por conta da pandemia, né? Sim. Mas se quiserem um auxílio, tipo assim, tiverem interesse na profissão, é uma profissão muito boa. E assim, quando a gente encontra várias pessoas, porque tem várias pessoas aqui da cidade que também trabalham nisso, eu fico muito feliz, né? Porque você vê um conterrâneo teu trabalhando na mesma profissão, é muito legal isso. Muito bem. Elis, nós queremos agradecer imensamente em nome de toda a equipe da TV1000. Quero agradecer também aqui esse espaço muito especial, que é o restaurante Le Copain, do nosso chefe, o proprietário, o Ayrtinho Roveda, que nos cedeu esse espaço gentilmente para mostrar que temos coisas de primeiro mundo. Você que vive em tantos países, né, ficou encantado com esse espaço aqui. Sim, espero passar a pandemia logo para vir logo aqui, né? Faz o convite para o Sabe. Vamos, maridão, vamos lá. Vamos lá, apesar que ele já tinha me falado, mas isso foi logo no começo da pandemia. Sim, não, mas é interessante algo aqui que chama a atenção, que você mora aqui na Vitória e mora no mundo também, né? Isso é bacana. Nós precisamos que você deixe uma mensagem aos nossos telespectadores, por gentileza. Primeiro eu agradeço o carinho de todos, né? Do senhor também que me convidou, agradeço muito. E para assim mostrar, né, que são várias profissões diferentes que tem, e essa é uma profissão maravilhosa. Você tem que ser bem dedicada para ser uma pessoa realizada, não só nessa profissão, como em várias outras. Tem que realmente gostar do que faz para fazer uma coisa bem feita, né? Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. Eu quero aqui também registrar que nós temos mais pessoas aqui na cidade que também estão nessa atividade. Quando fui à tua procura, acabei descobrindo a Kay Micheletto, que ela é uma artista plástico, e outros também, tem o Guirino, né? Sim, Guirino não, como é? Guirim, isso. Enfim, tantos outros. Então, nosso abraço a todos aqueles que acreditam nessa bela profissão que dá uma satisfação para a pessoa. Obrigado. Sim, obrigado. Melissa, eu tenho insistido semanalmente o seguinte aqui, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.